Olá a todos, bem-vindos a mais uma atualização de portfólio. Tivemos uma semana de negociações curta, mas durante a última semana, o Caute Investor subiu 6,34%, enquanto o SP subiu 3,43%. Então, definitivamente foi uma semana curta, mas muito boa. Até agora, ainda estamos com uma queda de pouco mais de 9%, enquanto o SP caiu 3,83%. E desde o início, estamos com uma alta de 129%, enquanto o SP subiu pouco mais de 32%. Então, no vídeo de hoje, vamos falar novamente sobre dados macroeconômicos e de mercado. Foi uma semana muito curta, mas a próxima semana pode ser muito interessante, porque, claro, estamos chegando ao próximo prazo, o prazo do Irã. E como vocês sabem, nós comparamos isso com o cenário das tarifas, que também foi há um ano. Então, feliz Dia da Libertação, feliz aniversário! Também continuamos analisando alguns dados de modo geral. Temos aqui algumas informações sobre os investidores da OpenAI e os retornos que eles já tiveram até hoje. Mais comparações. Existe ou não uma bolha da internet? O preço do petróleo, claro, está subindo, mas isso tem um grande impacto na economia dos Estados Unidos, no PIB. Vamos dar uma olhada nisso. Claro, vamos continuar aqui com os dados e terminar com um pouco de esportes e entretenimento, mas primeiro, deixe-me começar com a carteira. Então, estamos começando aqui com duas posições externas, sendo uma delas a CoreWeave. Nada mudou ali. Ainda está com uma queda de 6,18% e as travas de alta da PayPal. Dezembro. 202.865. Opções de compra que eu comprei e vendi 90 opções de compra agora, ganhos não realizados de $52. Quanto ao portfólio em si, acho que não mudou muita coisa. Bom, eu não comprei nada nos últimos dias, para ser sincero. Estou na Grécia agora, tirando um tempinho de folga. Você deve me ver quase todos os dias, a menos que eu não tenha nada para dizer. Mas eu não fiz nenhuma compra na última semana. Eu fiz muitas compras nas últimas semanas. Então, ainda temos aqui Nebulos com 15% do portfólio, Sophie 11,7%, depois temos Alphabet, Rocket Lab, MD Meta agora é o número 6. Dlocal, Micron, Uber, Rubrik, Netflix, Robinhood, Oscar mantidos. Passando para novas posições. NIO ainda é uma posição bastante nova. Sim, trocadilho intencional, então eu ainda acumularia. O caixa agora está em 1,68 porque tenho comprado muito mais nas últimas semanas. Depois temos algumas ações da Nvidia e aquela única ação da Palantir, só isso. Essa é basicamente a parte do portfólio do vídeo. Semana muito entediante, mas semanas entediantes são tranquilas para mim, porque sinceramente eu prefiro comprar em semanas em que eu estou com queda de 7%, 5%. Coisas assim não significam que não existam oportunidades hoje. Eu ainda acredito que muitos desses nomes aqui, e muitos dos nomes que eu vi na seção de comentários, estão sendo negociados a preços atraentes. Claro, ainda há alguma incerteza pela frente. Sim, com certeza. Também nas próximas semanas. Bem, no final de abril, com certeza vamos ter outra temporada de resultados, então isso vai ser novamente muito interessante. Vamos ouvir mais comentários de CEOs, CFOs sobre isso. Sim, o aumento dos preços do petróleo, o aumento dos preços da energia e coisas desse tipo. Mas neste momento eu gosto do meu posicionamento. Eu quero aumentar posição em alguns ativos? Sim, talvez de novo. Um pouco mais de NIO não me importaria. Um pouco mais de Robinhood ou Oscar Health. Passando para alguns dados de mercado e macroeconômicos que recebemos na última semana. Então, tivemos o PMI de Chicago, que não foi bom. Mas se você olhar para o PMI de manufatura e o ISM Manufacturing PMI, esses números estavam até que bons. Então parece que talvez seja apenas um problema de Chicago no momento. Quanto aos preços do ISM de manufatura, infelizmente esse número veio acima do esperado. Como você pode ver, quando está em vermelho, geralmente não é bom. Quanto ao aumento médio do salário por hora de 0,2% aqui, o esperado era 0,3%. Ok, não é ótimo, mas também não é ruim. Relatório de empregos não agrícolas antes dos dados. Muitas revisões foram feitas muito melhores que o esperado, mas, de novo, isso é antes da revisão. Mas está bem melhor que o esperado. A taxa de desemprego também está melhor do que o esperado. E claro, aqui você não vai ter um impacto tão grande de revisões para baixo. Mas 4,3%. O esperado era 4,4% e o anterior também foi 4,4%, então definitivamente é um bom resultado. A variação de empregos do ADP, as vagas de emprego do JOLTS e os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, todos vieram, melhores do que o esperado. Bem, o JOLTS, um deles basicamente veio em linha. Podemos chamar de em linha. Ok, não. É domingo, vamos relaxar. E aliás, Feliz Páscoa para todos vocês que estão comemorando. Confiança do consumidor superou expectativas. Isso foi uma pequena surpresa.
Em seguida, as vendas no varejo e o núcleo das vendas no varejo. Ok, nada de extraordinário aqui, mas ainda assim, no geral, os dados que estamos recebendo agora, sim, há algumas coisas ruins aqui e ali. Mas acho que olhando agora, imaginaríamos que a situação estaria bem pior do que mostram os números atuais. Novamente, sim, esse verde aqui pode ser e provavelmente será revisado para baixo. Mas se você olhar para o número anterior, negativo de 133 mil, agora temos, bem, positivo de 178 mil. Vou considerar isso uma vitória agora. Passando para, claro, a comparação, porque é o aniversário de um ano, ou perto disso, é a semana ou o dia da libertação. Como você sabe, já falamos disso antes, certo? A ameaça inicial foi agressiva, com prazo curto. Depois tivemos a primeira extensão, Canadá e México, depois tivemos a segunda extensão, 90 dias do dia da libertação, depois tivemos a terceira extensão e uma extra para países específicos. Aqui e ali, é claro, houve ameaças de não haver mais extensões, mas então as extensões aconteceram. Neste momento, com a situação em que estamos com a guerra no Oriente Médio. Claro, você tem um ultimato de 48 horas, que foi a primeira coisa, e depois você tem a primeira extensão. 5 dias e, mais recentemente, 10 dias, e os 10 dias estão expirando nas próximas horas. Então isso também vai ser bem interessante. Eu vi uma postagem. Mais recentemente, o presidente Trump disse que espera chegar a um acordo nas próximas 48 horas ou até terça-feira. E se não, bem, tudo vai virar um caos. Então, podemos ter uma terceira prorrogação ou não, nesse caso ou não. É ou uma extensão, um acordo, ou, bem, que a guerra continue de qualquer jeito. O tempo esperado agora é de 2 a 3 semanas extras. E claro, tudo isso significa mais volatilidade no mercado. Os preços do petróleo devem seguir acima de $100 por enquanto, caso haja acordo. O que, sinceramente, se você me perguntar, é muito improvável neste momento, todos os preços vão cair. Já vimos isso antes, sempre que surge uma manchete positiva. Os preços do petróleo despencam em 1 hora. Claro, até você ver isso na bomba vai levar alguns dias, talvez uma semana ou algo assim. Falando dos altos preços do petróleo, isso fica claro, especialmente ao observar a economia dos Estados Unidos. Isso ainda tem um impacto, claro, no seu bolso. Ainda tem um impacto no crescimento do PIB na economia. Mas bem menos do que antes, simplesmente porque hoje se fabrica muito menos nos Estados Unidos do que há muito tempo atrás. Apesar da construção de centros de dados atualmente, isso ainda pode afetar empresas como Amazon, Walmart e outras por causa do frete. Mas, no geral, o impacto hoje é, como você pode ver aqui, muito menor do que se você voltar 30, 40, 50 anos atrás. Mas sim, se você tem um carro e foi ao posto, custou mais hoje do que há um mês. Passando para outros dados de mercado aqui, já podemos começar a ver isso. Sim, há muito pessimismo no mercado. Será que isso indica que estamos próximos de um fundo e que as pessoas já pararam de vender? Talvez, quero dizer, parece sim. Se olharmos esses gráficos, parece que teremos uma pequena recuperação, mas, de novo, isso só deve acontecer no nosso caso. Agora, porque ao olhar os dados históricos, geralmente há uma explicação para isso ter acontecido, geralmente há uma explicação para o motivo disso ter acontecido. Mas agora sim, as manchetes estão influenciando, ou as manchetes e postagens vão fazer o mercado subir ou cair. Mas parece que estamos em um momento, deixa eu pular para essa parte aqui, em que as coisas estão ficando extremamente baratas. Talvez esteja acontecendo alguma capitulação, talvez. Se analisarmos as guerras passadas, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial, Coreia, Vietnã, Golfo, Afeganistão, Iraque e agora a guerra com o Irã, você pode ver que o mercado atinge o fundo muito antes, bem antes de uma guerra terminar. Primeira Guerra Mundial levou 8 meses para chegarmos ao fundo, Segunda Guerra Mundial. Surpreendentemente, apenas 5 meses. Guerra da Coreia, 1 mês. Guerra do Vietnã foi a mais longa. 24 meses, basicamente, 2 anos. Guerra do Golfo, 2 meses. Guerra no Afeganistão, 12 meses. Guerra do Iraque, bem, 0 meses nesse caso. E vamos ver o que acontece agora. Mas assim como acontece com as recessões, mesmo com recessões, e já vimos isso antes, o mercado de ações atinge o fundo e começa a se recuperar muito antes do fim do período de recessão. Por que os mercados são voltados para o futuro? Passando para o quadro societário da OpenAI, podemos ver os retornos para Microsoft, SoftBank, Amazon, Nvidia. A Microsoft teve um retorno de 17,6 vezes, de acordo com este print aqui.
SoftBank é apenas 1,5 vezes, Amazon 2,6 e Nvidia apenas uma vez. Então, isso aqui não teve tanta valorização assim. E a Nvidia possui 3,47% de participação. O mais surpreendente aqui, aquele com um retorno de cerca de 43 vezes de retorno, mas apenas 0,15% de participação é a Sound Venture. Sound Venture, na verdade, é o fundo Kutzhurst. Sim, aquele cara da série That 70's Show. Ele teve aqui um retorno de 43 vezes. Coisa incrível. Depois você tem a Costa Ventures, e 30 vezes. E quanto a bem, na verdade não, Early Angels ok, mas bastante diluído, isso dá cerca de 140 vezes. Depois temos a Thrive Capital, 4,8 vezes Andreessen Horowitz, 2,7 MGX, 3,9 vezes. Então muita gente já está ganhando bastante dinheiro com isso, apesar de ainda ser uma empresa privada. Mas, sinceramente, eu teria imaginado que esses números seriam muito maiores, baseado na avaliação pós-investimento de 852 bilhões de dólares. Quero dizer, em breve vamos ter a SpaceX abrindo capital por quanto? Algo em torno de 1 trilhão e 750 bilhões de dólares, mais ou menos. Então, acho que é mais do que a meta. Faz sentido? Não, não faz. E se você quer saber se vou comprar o IPO da SpaceX, eu adoraria comprar ações da SpaceX, mas não a 1 trilhão e 750 bilhões. Não, especialmente não quando eu posso comprar Meta por preços mais baixos. Além disso, eu tenho ações da Rocket Lab. Já discutimos se é ou não uma bolha das .com, entre outros pontos. Tenho quase certeza de que já te mostrei isso há tempos. Então, essa comparação é muito simples, mas simples está bom. Em 2000, com o estouro da bolha das .com, a receita ficou bem abaixo dos investimentos, financiados em grande parte por dívida. O lucro por ação da Cisco chegou a 37 centavos. Houve excesso de construção de fibra, com menos de 3% de uso, e levou anos para corrigir isso. Basicamente, mais de 150 bilhões de dólares em investimentos em infraestrutura de comunicações em 2000, assim. 4 anos após a internet, você já tinha mais de 70 milhões de usuários. Avançando para hoje, temos a expansão da IA. OpenAI e Anthropic já geram mais de 20 bilhões de dólares em receita recorrente cada, sem contar o Gemini. Em grande parte financiado pelo fluxo de caixa. Todas essas grandes empresas de tecnologia, menos OpenAI e Anthropic. O lucro por ação da Nvidia atualmente é de 4 dólares e 60. Mais de 90% da expansão já está comprometida e a vacância nos data centers é quase zero. O que temos agora é mais de 700 bilhões. Esse é o valor estimado de CAPEX apenas de hyperscalers em data centers para 2026. O que você tem agora? Bem, 4 anos após o lançamento do ChatGPT, são mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais? Bem, provavelmente já passamos de 1 bilhão se você considerar Anthropic, OpenAI, Gemini, Grok, Copilot, etc. Então sim, algumas empresas parecem extremamente caras, com certeza. Podemos comparar a bolha das .com com o cenário atual? Não, de jeito nenhum. Sei que muitos vão dizer, você só fala isso porque investe em IA e tecnologia, etc. Você, claro, está exposto a ativos de alto crescimento e alto beta, então precisa dizer isso. Não, não preciso dizer isso. Eu posso dizer o contrário, mas aí se eu disser o contrário não vai fazer sentido nenhum. Estou dizendo isso porque sim, desta vez é bem diferente de 26 anos atrás. Quero dizer, os números aqui não mentem, então as pessoas podem continuar fazendo as comparações. Podemos continuar vendo postagens e manchetes e coisas do tipo, chegamos, quero dizer, a níveis que não eram vistos desde a bolha das .com, etc. Tudo bem. Mas aí, se você começar a comparar as empresas mais fortes, as maiores empresas de 26 anos atrás, o quão lucrativas elas eram, etc. E aí você compara essas empresas com as empresas de hoje que estão no topo. Vamos lá. É como falar de um time da Premier League e depois de um time que está, sei lá, na 5ª divisão ou talvez numa liga amadora, algo assim. Ok, exagerei um pouco, mas você entendeu o meu ponto. Indo para a seção de esportes, tivemos, claro, o fim de semana da FA Cup. O Arsenal perdeu para o Southampton. O Liverpool perdeu para o Man City. Chelsea venceu o Port Vale por 7-0. Um final de semana adorável até agora, então estou bem feliz com isso dessa vez. O torneio de tênis de Monte Carlo no Saibro começa amanhã, ou talvez já tenha começado hoje. Hoje, domingo, ainda estamos nas qualificatórias, mas estou muito animado para o início da temporada de Saibro. É sempre muito interessante. Diga suas previsões nos comentários abaixo.
Também tivemos, né? Se você é belga ou fã de ciclismo, bem, o Tour de Flandres tivemos, claro, sim. Você poderia até chamá-lo de o maior de todos os tempos, certo? Tadej Pogačar, acho que podemos chamá-lo de o maior de todos os tempos. Tadej Pogačar mais uma vez mostrando por que ele é o melhor. Ele venceu. Depois você tem Mathieu van der Poel em segundo lugar e outro, bem, não outro belga, o belga Remco Evenepoel em terceiro lugar. Foi um domingo bastante agitado. Quanto ao lado do entretenimento, temos, claro, filme, série de TV e um livro. Vou começar pela série de TV. Você já deve ter visto O Agente Noturno na Netflix. A terceira temporada já está disponível. Bem divertido. Muito fácil de assistir. Então, um filme que eu vi ontem ou anteontem, eu juro. É um filme muito bom sobre John Davidson. Ele é esse cara aqui. É baseado em uma história real que fala sobre a síndrome de Tourette. Acontece na Escócia, então tem aquele sotaque. Isso às vezes deixa ainda mais engraçado, mas é um filme muito bom que fala sobre essa doença horrível. Quero dizer, na minha opinião, você tem que assistir. Você tem que assistir. É um filme muito bom. Você também pode rir bastante durante esse filme. Mas é isso, eu recomendo muito. E então o livro. O livro é um livro. Acho que foi o livro mais barato que já comprei na Amazon. Invent and Wonder. Os escritos coletados de Jeff Bezos com a introdução de Walter Isaacson. Sim, são basicamente os textos de Jeff Bezos, as cartas que ele enviou enquanto liderava a Amazon. Acho que comprei por uns 3, 4 dólares mais ou menos. Teve uma grande promoção ou algo assim na Amazon há alguns anos. Acredito que Jeff Bezos da Amazon é um dos maiores alocadores de capital. Recomendo a leitura, especialmente em promoção. Novamente, não está diretamente ligado a investimentos, mas pelo menos você vê o que ele vem dizendo nos últimos 20 anos, mais ou menos. E isso remete ao outro livro que acho que mencionei 1 ou 2 semanas atrás, falando sobre, acho que eram 8 CEOs. Basicamente alocadores de capital, aqueles que estão à frente de algo como a Berkshire Hathaway ou empresas desse tipo. Ver como eles falam, como gastam dinheiro, quais são os resultados, é extremamente importante, porque assim você pode começar a comparar o que eles fizeram com o que, bem, as empresas da sua carteira estão fazendo. Recomendo muito. E o outro livro se chamava The Outsiders, acredito. Então, no geral, é isso por hoje no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E espero que a próxima semana seja mais uma semana muito boa e positiva. Novamente, se você está de férias, aproveite. É muito melhor do que ficar olhando para a tela. Mas eu realmente agradeço a todos vocês por assistirem ao vídeo. Enfim, tudo de bom, pessoal. Vejo vocês no próximo. Tchau.